Vamos começar então, doutora? Estão chegando perguntas já aqui. Posso começar? Então, vamos fazer as primeiras perguntas aqui que os internautas estão mandando, né, a respeito. É um assunto importantíssimo, relevante, né, o controle de natalidade dos nossos pets, né, os cachorros, os gatos. Assim, qual que é a primeira pergunta que estão mandando aqui, doutora? Qual que é a importância de se castrar os cães e gatos antes do primeiro cio? É relevante mesmo? É uma lenda ou realmente existe essa necessidade? O que a senhora pode dizer a respeito disso, doutora? Sim, a gente pode castrar os animais a partir dos 6 meses, né? Eles entram no cio, cão, entre 6 a 8 meses, né? Então, quando a gente castra o animal com 6 meses, a gente diminui gradativamente a chance deles terem no cão macho, tumor de testículo, né? Hiperplasia de próstata, que é o aumento da próstata, de também o animal ficar muito agitado, né? Porque ele sente a fêmea no cio de longe. E na fêmea, principalmente, a gente diminui as chances dela ter nódulos mamários, né, que são neoplasias mamárias, a piometra, que a piometra vem depois do cio. Quando o animal entra no cio, a cérvix fica aberta. Então, pode ter a proliferação de bactéria, causando no animal uma piometra, que é pus, uma hemometra, que é sangue, né, dentro, ou uma mucometra. Então, a castração, ela, na verdade, é uma forma de tratamento para o animal, porque a gente evita várias doenças, né, no animal que poderiam ser geradas por não estar castrando. Então, é assim, é uma coisa necessária que se castre os animais logo após os 6 meses. A gente diminui em 99% a chance da cadela ter tumores mamários. Então, assim, é de grande importância que seja feita. Ah, entendi, doutora. Então, realmente, não é realmente assim uma lenda. Realmente é importante nesse primeiro cio estar castrando os animais, né? Para a saúde deles, para a proliferação. A senhora falou uma palavra aí que eu até estou me perguntando aqui. Eu também já ouvi falar, mas eu não tenho um grande conhecimento como a senhora. O que seria essa piometra? Isso. Então, Piometra. O que seria isso, piometra? a piometra, quando o animal entra no cio, a cadela fêmea, a cervix abre, né? Que ela está no cio. A cervix, quando a cervix abre, ela fica aberta durante o período do cio. Então, pode estar entrando bactéria e contaminando lá dentro do útero, que causa esse problema de pus dentro do útero. O útero fica todo infeccionado. O tratamento é a retirada do útero. Só que com a castração a gente evita isso, né? Certo. E, além do mais, é um tratamento muito mais invasivo, que pode levar o animal a óbito, né? Porque Ah, se o animal está com biometra e o tutor não descobre, e às vezes quando a gente descobre é tarde demais, essa infecção já se torna uma infecção generalizada. Então, assim, hoje a gente vê muitos casos de animais não castrados com biometra. Então, é uma doença, né, que pode levar o animal ao óbito. Então, é importante que seja feita a castração, né? entendi. Ah, entendi. Agora entendi. Então, são infecções que podem ocorrer nos animais, né? Isso. Entendi. Só para aproveitar aqui e fazer um agradecimento, entrando mais internautas aqui, ó. Quero agradecer aí os que estão acompanhando a nossa live aqui, ó. A Carol, o Isaías, a Rainha, a Naja, o Belarmino. Bom dia a todos. Obrigado por estarem participando. Compartilhe com seus amigos e familiares a nossa live, porque são informações fundamentais na proteção animal. E assim, doutora, estou perguntando aqui também a respeito da castração do macho, porque você fala muito em castração muitas vezes da fêmea, né? Por causa da proliferação. E dos machos, existe algum benefício realmente? Como é que funciona? Então, no macho, tem vários pontos, né? Um dos pontos também que muitos tutores optam por castrar logo após os 6 meses é o que ele não marca território, né? Então, o cão macho ele tem mania de ficar levantando a perninha e marcando tudo quanto é território. Isso é um ponto positivo, porque hoje os pets vivem dentro da nossa casa, né? Eles dormem na nossa cama, então a gente tem um contato muito próximo com eles. É isso Um mesmo. outro ponto é que previne o tumor de testículo, né, no macho. A hiperplasia de próstata é o aumento da próstata. Então, a maioria dos cães velhos que não são castrados, eles apresentam esse problema. E aí causa dificuldade para defecar, e aí tem que estar castrando, né? Tem que estar fazendo todo um tratamento no animal
Por isso que a gente opta por sempre estar castrando os animais antes, porque a gente evita uma série de doenças futuras, né? O cão macho também, ele consegue sentir o odor da fêmea, que a gente não sente quando a fêmea entra no cio, à distância. Então eles ficam muito frustrados, porque eles querem, né? Eles sentem aquele odor, eles querem cruzar e eles não podem, né? Então acaba causando uma frustração muito grande nos animais. Então, por conta de todos esses problemas, a gente acaba optando por fazer a castração, né? O animal também fica mais calmo, geralmente, mais sedentário, assim, mais tranquilo. Então, é importante estar castrando, principalmente por essas doenças que afetam os animais, né? Ah, entendi. Então, assim, pelo que a senhora está explicando, assim, até muita pergunta que o internauta está falando, perguntando assim, né? Se a castração, além desses pontos positivos, existe mais algum ponto positivo em relação a algum tipo de doença, alguma coisa, comportamento do próprio animal? Sim, tem também uma doença que, principalmente para os cães errantes, né, os cães que vivem na rua, que é o TVT. O TVT é o tumor venéreo transmissível, né? É um tipo de câncer que dá no pênis do cachorro. Então, é um câncer, é um câncer, né? Não tem cura, a gente consegue só diminuir ele, né, com tratamento. Então, além disso, a gente ainda evita esse outro tipo de tumor que é extremamente agressivo à saúde do animal, né? E principalmente de cães que têm acesso à rua, né? Cães que saem, eles são propícios a estar se contaminando com o TBT. Ah, entendi. Então quer dizer que por causa dessas doenças pode gerar câncer nesses animais, esse TBT? Isso, porque é uma doença sexualmente transmissível, né? Então, na hora da cruza, ele se contamina. Então, quando eles estão esterilizados, eles não vão cruzar, então a gente já evita que eles venham se contaminar ao fugir. Também os animais, eles sentem o odor da fêmea, eles querem fugir de casa. Então, a gente observa muitas fugas de animal nesse período, cadela no cio, então a gente evita tudo isso, né? Ah, entendi. Importante. Aproveitar aqui também o intervalo rapidamente, agradecer aqui mais internautas que estão entrando, Roberta, Cláudio Chiru, a Laminal Laranja, que está entrando aqui também. O pessoal tá mandando acenos, está agradecendo, está muito gostoso esse papo, está sendo muito produtivo. E as perguntas aqui não estão parando de chegar, viu, doutora? Ah, legal. Elas gostam do assunto, precisam de informações. Eu estou aprendendo bastante aqui nessa manhã. Eu também sou uma pessoa que amo muitos animais, dentro da minha função, procuro sempre atender da melhor forma possível, né, os protetores, nós temos amizades e aprendemos todos os dias. E assim, doutora, aqui uma pergunta que chegou assim, ó, existe algum tipo de castração, além da castração normal que a senhora já comentou aqui, né, tanto nas fêmeas como nos machos, existe algum tipo de outro tipo de método que evita a prenhez das cadelas e gatas ou não? Ou é só realmente a cirurgia? Existe algum outro tipo? O correto é a cirurgia, mas alguns tutores desinformados, eles acabam comprando anticoncepcional injetável, né, para as cadelas. Esses anticoncepcionais, eles são extremamente nocivos para os animais, né? E os animais que tomam ele, mesmo com muita dose, tem mais chances ainda de ter um câncer de mama. Então, existe, né, no mercado esse produto, mas é um produto que nós, veterinários, não recomendamos, porque é extremamente nocivo para a saúde do animal, né? Vai ter mais probabilidade de desenvolver os tumores mamários. E os tumores mamários são muito agressivos, né, para os animais, que vão crescendo. O procedimento cirúrgico é a retirada das mamas, né? Tem que tirar toda a cadeia mamária. Então, não é recomendado por veterinário, mas ele existe no mercado, nas casas de rações. Ah, entendi. Então, na verdade, esses métodos assim, eles existem, né? Seria um remédio, seria uma vacinação anticoncepcional, é isso, doutora? Seria um injetável, né? É um hormônio injetável, entendeu? Que evita que o animal entre no cio, mas não é recomendado, né? Porque causa grandes males para a saúde do animal. Então a gente não recomenda. Mas muitos tutores, eles também nem têm essa informação que não pode. Então é até interessante a gente falar, porque tem muita gente que opta por esse método e ela não sabe que está fazendo mal para o animalzinho, que isso vai causar lá na frente, né? Ah, entendi.
Por isso que realmente, né, a prevenção primária, que são a prevenção, né, a parte de conhecimento, a parte de palestras, ela sempre é uma parte preventiva importante, né, que as pessoas às vezes acreditam, né, mesmo amando, acham que estão fazendo bem para os seus animais, cuidando bem, mas na verdade existem sequelas futuras aí que podem causar, conforme a doutora está explicando, né? Isso, pela desinformação, né? Pela Muitas vezes o desinformação. a gente fala, poxa, eu não sabia, e ele acaba se sentindo até culpado, né? Ele às vezes aplicou uma única, ele falou, nossa, se eu soubesse disso, então é interessante a gente falar, né, para que os tutores não optem por esse método, porque é um método que vai causar problemas lá na frente para o animalzinho dele, né? E ele, quando ele faz, ele não está sabendo dessa informação, né? Então é interessante a gente estar pondo isso e estar divulgando para o pessoal para não optar por esse método, né? E sim sempre pela castração, né? Pela captação. Entendi. Aproveitar aqui mais um intervalo, doutora. Agradecer mais os internautas que estão entrando, nossos amigos também, a Kelly Ceola, da ITEC de Ribeirão Pires, o Vitinho, que entrou aqui, está acenando, Eliane Costa, está todo mundo gostando aqui do nosso bate-papo, viu? Eu, particularmente, Legal. estou aprendendo muito com a doutora hoje aqui, viu? Espero que futuramente nós possamos fazer outras lives, outros assuntos interessantes, né? Para levar o conhecimento para as pessoas. Eu acho que isso assim é bem produtivo, né? A gente conversar sobre muitas coisas, porque existem muitos mitos, né? As pessoas, tem gente que tem medo de castrar o animalzinho, acha que o animalzinho vai sofrer, e não, é uma cirurgia muito simples, né? Feita por um profissional capacitado, é um corte bem pequenininho. Quando a gente vai fazer uma cirurgia de piometra, o útero ele está 10 vezes o tamanho que deveria estar. Então é um corte maior, né? Uma cirurgia mais invasiva, sendo que a gente pode estar evitando tudo isso com uma simples cirurgia pequena, uma cirurgia que o risco é muito pequeno também, né? Tem gente que tem medo, se meu animalzinho vem a óbito. Não, é uma cirurgia bem tranquila, né? É bem... Então não precisa as pessoas ter. Eu vejo por estar aí nesse ramo de animais há quase 20 anos e eu vejo assim que as pessoas têm medo, acham que o animal pode vir a óbito. Não, é uma coisa muito simples, né? Estando tudo certinho, os exames estão tudo legal, não tem nenhum perigo. Então é interessante que as pessoas optem por esse método, né? entendi. Realmente os meus dois são castrados, né? São dois machos, são tranquilos, então realmente é importante esse conhecimento, esse trabalho, a castração, né? A gente sente um pouquinho de dó, mas é para o bem deles mesmo, né? Para a saúde deles, a longevidade ao nosso lado deles. Vou aproveitar aqui mais um intervalo aqui, ó. O Bruno Pereira também entrou, tá dando os parabéns aqui pela live. O pessoal tá gostando bastante, hein? Tá fazendo sucesso. Que bom. A Isso é gente tem bom, viu? razão, né? Verdade. Doutora, chegou mais uma pergunta aqui. Se eu pudesse explicar um pouquinho mais, assim, quais seriam assim, os benefícios que a gente para as cadelas e gatas em relação à castração antes do primeiro cio? Existe realmente algum benefício? É um pouquinho de lenda? O que a doutora pode explicar a respeito disso? Quando a gente castra os animais, né? Geralmente eles entram no cio entre 6 a 8 meses, né? Então, quanto mais cedo a gente castrar os animais, diminui a chance de todas essas doenças que eu te falei, né? Então, diminui 99% na fêmea, né? Conforme vai passando os anos, essa porcentagem ela vai diminuindo, né? Chegando a 40%, a 50%, do animal apresentar doença, né? O tumor de mama, no meio de tudo isso ele adquire uma piometra, o macho também ele fica mais tranquilo, né? A gente evita várias doenças. Na gatinha, a gente diminui a chance de 40% a 60% dela ter tumores mamários. Então, assim, é um tratamento, né? De suma importância que os animais sejam castrados logo novo, né? Logo após os 6 meses. Aos 6 meses, os órgãos sexuais já estão formados. Então, a gente já pode estar fazendo a castração. Não é recomendado castrar os animais muito jovens, né? Antes dos 6 meses, porque não estão formados os órgãos sexuais, né? E com isso a gente evita a prenhez dos animais, a gente evita a gravidez psicológica na fêmea,
porque ela entra no cio, ela acha que ela tá prenha, né? E aí ela tem todo aquele comportamento, sai leitinho pelas mamas. Então são vários fatores que a gente evita, né? Com a castração logo aos 6 meses, ou ao primeiro cio, antes do primeiro cio, que na maioria das vezes eles entram até os 8 meses no cio. O cão macho fica bem mais tranquilo, né? É muito importante, assim, a castração ela só traz benefício para o animal e até para o tutor também, né? Que acaba tendo um animal mais tranquilo, mais calmo, né, dentro de casa. Ah, entendi. Estão fazendo outras perguntas aqui, uma até eu sei responder, que é teoria e prática, viu? Aqui eu só conheço a prática aqui, viu? Então, doutora, mas assim, então realmente existe realmente esse tratamento que precisa ser feito nesse período certo, geralmente após os 6 meses, que a doutora falou que os órgãos já estão formados. Até porque se for feito antes, existe alguma consequência, doutora? Para o animal, assim? Prejudica a saúde dele? Pode prejudicar? Não desenvolveu ainda muito bem os órgãos, né? Então, o que que acontece? A uretra vai ficar mais fininha, o animal pode ter mais problemas de infecções urinárias, todos esses procedimentos. Então, a gente tem que esperar que os órgãos estejam maduros, né? Que eles atinjam a maturidade para que seja feita a castração. Porque ainda eles vão estar infantil, né? Se a gente faz antes. Então, não pode castrar antes também. Tem que ser após os 6 meses. Ah, entendi. Aproveitar aqui a oportunidade, ó, agradecer aí o Erlen Silva, que acabou de entrar. A Romara também entrou aqui também para assistir a nossa live aqui pela manhã. Um assunto interessante, né? As pessoas gostam bastante. Compartilhe aí com seus amigos, compartilhe com os protetores. Vamos levar as informações para a gente cuidar dos nossos pets da melhor forma possível. E assim estamos protegendo toda a sociedade também, né? Com a diminuição da proliferação de proles, infelizmente, que ficam jogados na rua e acabam sendo indesejados por muitas pessoas, né? Aqui a Kátia também. A Kátia, seja bem-vinda aqui também à nossa live. Estão chegando outras perguntas. Isso que eu falei. Agora, a próxima pergunta que chegou aqui, doutor, eu sei na prática, né? Como eu falei, tem os dois animais, né? Tem os dois cachorrinhos. Um eu já recebi castrado, o outro eu castrei, né? O que a senhora pode orientar para os tutores, né? Para os amantes dos animais? Como é que seria o pós-operatório do pet? Quais são os cuidados necessários que o protetor tem que ter nesse pós-operatório? É bem simples, né? Geralmente a gente precisa restringir um pouco o ambiente deles, porque o cachorro, mesmo após sair da cirurgia, ele já sai pulando, né? Eles não têm noção que eles estão operados. Então a gente precisa restringir, fazer a medicação que o veterinário receitou nos horários corretos, né? Que é um antibiótico, um anti-inflamatório. É um procedimento bem simples, né? O pós-operatório. Em 10 dias a gente retira os pontos, é uma cirurgia pequena. Então, assim, é só seguir as orientações do veterinário, medicação no horário correto e restringir o ambiente do animal. Principalmente os felinos, né? Eles pulam muito, né? Então, não deixar que o animal vá para a rua, porque senão ele sobe em telhado. Tudo isso daí pode inflamar o local da cirurgia, né? Criar edema, abrir ponto, entendeu? Então a gente tem que tomar alguns cuidados como esse. É como uma cirurgia, né? Só que o animal, ele sai da cirurgia, ele vai correr, né? Então a gente precisa restringir o máximo possível, mas é tudo muito tranquila. A recuperação é rápida, entendeu? A gente passa um anti-inflamatório para tirar a dor, né? Passa dipirona. Então, assim, é um procedimento simples, né? O tutor não tem muitas dificuldades. Ah, mas eu vou ter que estar de férias para cuidar do meu animal. Não, é dar uma medicação no horário correto e restringir o espaço dele. E é muito tranquila a recuperação, tá? Entendi. Falar um pouquinho da minha experiência daqui a pouco. Assim, realmente, você tem que passar medicação. O meu, como era macho, porque eles lambem, né, doutora? Tem uma roupinha E, especial que e coloca também, né? Para tem a evitar. roupinha cirúrgica que a gente pode estar pondo, principalmente nas fêmeas e no macho também. Aquele colar elisabetano, né? Que é aquele globo que a gente põe na cabeça. Isso em qualquer cirurgia, né? Porque o animal ele não tem noção e ele vai lá e arranca os pontos. Então, toda cirurgia ela precisa ser coberta, né? Feito o curativo, feito a limpeza, como na gente ser humano. E manter o local fechadinho para que eles não tenham acesso, senão eles arrancam o ponto mesmo, né? Entendi. Então, o meu realmente passava a medicação, ele aceitou bem, colocava a roupa.
Às vezes achava um pouquinho ruim de passar algum remédio, mas realmente foi tranquilo, ele ficou bem. É bem tranquilo. Até o veterinário que fez a cirurgia dele falou que o York é interessante, que o York parece que ele tem um 220, né? Acabou acabar a cirurgia, ele já acordou, já quer falar, ele quer brincar, como se nada tivesse ocorrendo, né? Isso, é muito tranquilo para eles. Nem parece que passou por uma cirurgia, né? Porque ele sai correndo, desesperado, quer brincar, quer correr. E aí a gente tem que tentar segurar um pouquinho os pets, né? Para a gente evitar, para ter uma cicatrização boa, né? Ficar tudo tranquilo, assim. Entendi. Então, doutora, vou agradecer aqui os internautas que estão entrando, internautas nossos amigos, a Magda que entrou aqui também, o Victor Resches, o Smoke, que falou que está assistindo a nossa live lá de Londres. Olha, essa live está chegando longe, hein? O J. Eu tenho uma irmã também, eu mandei para ela, para que ela pudesse... O doutor Jean Rafael, meu amigo aí da OAB, projeto OAB vai à escola, né? Também nós fazemos palestras sobre bullying, cyberbullying nas escolas da região de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Forte abraço a todos. E as perguntas estão continuando a chegar aqui, viu? Peraí. Doutora, a respeito assim, né? Existe algum tipo de exame específico? Existe alguma coisa que é necessário ser feito antes de fazer esse procedimento cirúrgico nos animais ou não? Faz a cirurgia direto ou tem que ter algum exame antes? Não. Principalmente a gente coleta um hemograma, né? A gente tem hoje na nossa população aqui em Ribeirão uma população muito carente, que muitas vezes não tem condições de arcar com esse custo, né? Então a gente pede para as pessoas que não têm muita condição, pelo menos um hemograma. Sem hemograma não dá para castrar. Mas os exames corretos que precisam é um perfil renal, um perfil hepático e o eletrocardiograma. O eletrocardiograma sempre é muito importante, né? Principalmente em cães acima de 5 anos. Não dá para operar, entrar com o animal na mesa de cirurgia sem um eletro. Mas a gente precisa sim ver como que está o rim, ver como que está o fígado, porque esses remédios, os anestésicos, eles fazem excreção renal e hepática. Então o rim e o fígado tem que estar bem. E o hemograma vai mostrar se tem alguma infecção, né? Se possivelmente o animal pode ter se contaminado com doença do carrapato, vários fatores que impediriam ele de entrar na cirurgia. Então, a gente precisa de um exame para testar a saúde do animal para que ele entre na cirurgia com segurança. Ah, entendi. Então, o doutor já está falando que a internet não está muito boa. A doutora está me ouvindo bem? Está me vendo bem? Eu estou te vendo bem. Está me ouvindo também? Estou te ouvindo bem. A da doutora está cortando um pouquinho, mas eu estou conseguindo entender direitinho aqui, sim, viu? Realmente, a internet de Ribeirão Pires, ela acaba falhando um pouco, né? Mas aí... a gente tem dificuldade. Né? A gente tenta, né? Eu vou tentar mexer aqui para ver se ela para de cortar, tá? Tá certo. Aqui também eu vou fazer um agradecimento. A Natália Resches entrou aqui também, o Pelicano, Polícia Civil. Ele falou que está boa aqui. O Pelicano falou que está ouvindo bem, está vendo uma boa imagem. Eu também estou vendo bem a doutora que estou ouvindo. Às vezes corta um pouquinho, sim, mas aí é coisas da internet. Não temos como resolver. Melhorou agora? Eu estou ouvindo bem. Corta às vezes um pouquinho só. Doutora, vou fazer uma pergunta. A senhora já falou um pouquinho antes, né? Sobre uma expressão, né? Os cães errantes, aqueles cães que vivem nas ruas, né? Até vou fazer uma pergunta para a doutora, assim, o que a senhora acha, assim, o que falta na cidade de Ribeirão Pires, a senhora como uma profissional, como uma especialista da área, o que a senhora pode falar, o que a senhora acha sempre que falta na cidade, o que pode melhorar? Eu acredito que a gente poderia aumentar, né, o número de castrações feitas pela prefeitura, né, pelo centro de zoonoses, porque assim a gente tem aqui em Ribeirão uma população muito grande de animais de rua, né? E esses animais de rua não castrados, a gente acaba não tendo controle dessa população, aumenta o índice de doenças, né, transmissíveis, como o TBT. Então, eu sou moradora de Ribeirão há 9 anos, né? Então, eu já vi algumas campanhas em Ribeirão Pires, mas eu acho que a gente podia aumentar esse número, como tem aumentado bastante na cidade de Mauá, né? Na cidade de
Mauá, eles têm sido, assim, têm feito um trabalho, assim, maravilhoso com relação a essa população mais carente, né, e a esses animais de rua. Porque esses animais dessa população mais carente, muitas vezes da cria, eles simplesmente abandonam na rua, né? Abandona. Então, se a gente tivesse esses animais castrados, a prefeitura fizesse mais campanhas, eu acho que a gente ia ter uma qualidade melhor para os nossos animais, né? E principalmente esses cães de rua, eles ficam menos agressivos, né? Menos briga, porque quando tem uma fêmea no cio, aí enche de cachorro e a briga começa. Então, assim, eu acho que a gente poderia aumentar isso, né? Eu sei que na cidade a gente tem, mas eu acho que poderia ter mais, né? Ter mais campanhas, mais para a população e para esses animais errantes, né? Entendi, doutora. Doutora, eu vou usar uma cola eletrônica, que eu vou abrir uma lei. Existe uma lei municipal que fala do cão comunitário aí em Ribeirão Pires, tá bom? É a lei número 5.836, de 28 de abril de 2014. Ela fala justamente isso, desses cães errantes, né, que eles ficam nas ruas, e que uma pessoa passa a ser um cuidador desse animal. E pela própria lei, essa lei de 2014, lá em Ribeirão Pires, o que ela fala? Eu vou ler aqui um pouquinho o seu parágrafo primeiro, né? Ele fala fica considerado cão comunitário, aquele que, apesar de não ter proprietário definitivo e único, estabelece com a população do local onde vive laços de dependência e de manutenção, que forma vínculos com as pessoas daquela região. E o próprio parágrafo primeiro dessa lei, o que ele fala? Que somente serão aceitos, vamos chamar de programa, né? Esse programa do cão comunitário, os animais que, após a avaliação dos médicos veterinários, do órgão responsável pelo controle de zoonoses, obtiverem um parecer favorável quanto às condições de saúde, risco sanitário, ambiente propício à sua permanência e um cuidador principal que será o seu responsável. Essa é a primeira parte. Qual a segunda parte? O parágrafo segundo. O animal reconhecido como comunitário deverá ser esterilizado de forma definitiva, vacinado contra a raiva, vermifugado e identificado com microchip. Então, a minha pergunta no contexto seria assim, aí a pergunta minha a prefeitura está implementando essa lei, ela está cumprindo isso, ela está fazendo, a zoonose está fazendo o levantamento desses animais errantes, esses cães comunitários, está fazendo todo o acompanhamento, está fazendo a vermifugação, está fazendo aqui a vacinação contra a raiva, a esterilização definitiva e o uso do microchip, ou só está na lei, doutora? O que a senhora pode falar um pouquinho a respeito disso? Realmente está acontecendo isso na cidade ou é mais, como o pessoal fala, para inglês ver a lei? Olha, eu acho que só está na lei, né? Porque, assim, com relação à esterilização, sim, esses animais, né, a gente, ali no centro de Ribeirão, pelo menos eu sei que os animais ali são todos esterilizados, a grande maioria. Mas no contexto geral da cidade, eu acredito que está mais só na lei, porque a gente não vê nem ninguém indo para vermifugar esses animais. Quem faz isso mesmo é a própria população que acaba tendo um carinho por esses animais e cuidando deles. Então, eles alimentam, eles próprios acabam vacinando. Inclusive, esse ano nós não teremos a campanha de raiva aqui na cidade de Ribeirão. Então, assim, eu acho que é um projeto que existe, né, uma lei que existe, mas que ela precisa ser colocada mais em prática, né? Porque, como moradora, né, e a gente não vê muito isso em Ribeirão Pires. A gente vê um monte de animais na rua, animais alimentados pela própria população, né? A gente vê casinhas até no centro de Ribeirão, de cão comunitário, tem ali próximo da Vigasp várias casinhas, mas quem realmente cuida desses animais é a população, não a prefeitura, né? A prefeitura fez a parte de esterilização desses animais, mas no contexto geral é grande, né? E a gente vê muito cão na rua sem ser castrado, né? A gente passa como veterinária, a gente já olha para os órgãos sexuais do animal, né? E a gente vê que não está esterilizado. Entendi.
E até a doutora, como a doutora já explicou, né, já existe uma lei, até porque os animais acabam se tornando mais violentos, né? Quando Sim, eles são castrados, principalmente o macho, os fêmeas no cio, né, acabam ficando mais violentos, né? Eu lembro que em Ribeirão Pires, há uns tempos atrás, ali na estação de trem, ali eles soltam muitos cachorros, né? É um lugar, tem muito. é um lugar comum de abandono dos animais. E eu vi umas postagens de pessoas falando que tem que chutar o cachorro, porque o cachorro parece que rosnou para uma pessoa, né? Mas quer dizer, o animal, ele sente medo, ele sente frio, ele foi abandonado. Muitas pessoas que passam ali têm o amor pelo animal, outras não têm, não têm o respeito, né? Eu acho que tem que ter o respeito da melhor forma possível. E a zoonose tem que fazer a parte dela. A própria lei existe, né? Tem que fazer o acompanhamento. Eu sei das dificuldades, lógico, né? A gente está passando aí por um isolamento social, uma pandemia, mas o mínimo tem que ser feito, o mínimo tem que ser exigido. E existe uma lei para se exigir isso. Então, assim, a zoonose tem que fazer a parte dela, que é a vermifugação, o acompanhamento do animal, até porque nós estamos vivendo numa sociedade, é o conjunto. Eu não posso pensar só em mim. Eu tenho que pensar sempre o quê? Em todos que estão ao meu redor. E dessa forma, a vida continua muito bem, porque você sempre está trabalhando em harmonia, tanto o ser humano como a vida animal. Então, o administrador, né, no caso, os gestores públicos, tem que ter essa visão de verificar sempre o todo. Sim. Se não me falha a memória, vai ter uma campanha de castração aqui em Ribeirão Pires. Não sei se é esse mês agora ou no próximo mês. Há alguns anos atrás, eu, como sou comerciante aqui da cidade também, eu me recordo que tinha bastante, né? Sempre estava tendo campanhas de castração 2, 3 vezes por ano. E de um tempo para cá eu não tenho muito ouvido falar nisso, porque eu acho que deu uma diminuída. Não sei se Diminuiu, por né? questão da pandemia que teve nesse momento, né, para o país, ou não sei por qual motivo. Mas, assim, é importante, né, que os órgãos competentes estejam empenhados, né, em ajudar esses animais. Até porque esse animal, depois de castrado, de tudo certinho, muitas vezes ele consegue um lar, né? A pessoa, o cachorrinho acaba tendo as lar temporário levando esses animais. Então é um conjunto, né? As prefeituras, né, os órgãos competentes, junto com os moradores. E aí a gente consegue dar uma qualidade melhor de vida para esses animais. Como você falou, eles sentem medo, né? Jogado na rua, num lugar estranho. Ele sente frio, sente fome, sente sede. Tem pessoas que passam chuva, né? Tem outras que não levam ração, né? Levam carinho para eles, levam cobertor. Então o animal, ele está ali a sorte dele, né? Ele está na rua, ele está forte. Talvez ele passe 2, 3 dias sem comer, né? Então a gente tem que ter mais respeito pelos animais, sim, né? Todos nós, população, órgãos competentes, porque é uma vida também. Né? E a gente que tem animalzinho e que gosta, sabe que eles fazem parte da família como filho, né? Olha, doutora, os meus são meus filhos, né? Eu sempre falo já em outras lives, assim, até as pessoas da família, principalmente minha mãe, que eu ligo todos os dias, pelo menos, né? Hoje, por causa do isolamento, não dá para visitar todos os dias, como eu fazia antes. A primeira pergunta é falar, já fala, e os meninos estão bem? Já ficou comum, né? São os meninos, já não são os cachorros, são os meninos. O amor é tão grande, os vínculos que se formam de afeto, de carinho, são tão grandes que você vê como filho. Eu não vejo diferença, né? Então, esse relacionamento, né, essas situações empáticas, assim, são realmente importantes. Eu vou falar a verdade, a gente, às vezes, via situações da pessoa ter o cachorro, aquele amor tão grande, e só a partir do momento que você tem, eu moro num apartamento, eu tenho dentro de casa, é que você começa a ver como esses vínculos se formam, né? E esses vínculos se tornam cada vez maiores. Doutor, chegou uma pergunta aqui, é o Alex que está perguntando, né? Porque não existem hospitais públicos para animais e ele fala da cidade de Mauá. A gente tem um hospital público em São Paulo, né? Para animais e realmente aqui a gente não tem, nem na cidade de Mauá, nem na cidade de Ribeirão. E a gente tem uma população muito carente, né, que precisa, muitas vezes não tem condições de levar o seu pet até um veterinário, né? Muitas vezes o animalzinho chega para a gente já morrendo e
custo para salvar a vida desse animal é alto, a pessoa não tem condições, você, todos os dias chega um monte, né? Não dá para você fazer tudo para todo mundo, porque tudo é custoso, né? Então, assim, era uma coisa interessante que aqui na região do ABC a gente viesse a ter um hospital público, né? Porque o hospital público, o hospital público que a gente tem em São Paulo, ele só atende as de São Paulo. Em Mauá, a gente tem uma UPA animal, né? Mas um hospital, como a gente tem em São Paulo, a gente não tem. Entendi. E assim, doutor, o que a senhora acha que poderia melhorar na cidade de Ribeirão Pires para beneficiar justamente isso que a senhora está falando, esses animais de estimação das pessoas de baixa renda? O que a senhora poderia dar de sugestão aí para os nossos futuros gestores? Olha, eu tive a oportunidade de conhecer a UPA Animal, né, que foi aberta aqui em Mauá, e Mauá também tem um castramóvel. Então, essa UPA Animal, eu cheguei a ir lá como para ajudar eles, sumiu da palavra da minha Voluntária? Foi voluntária, voluntária. e atendia em média 120 animais por dia, de pessoas extremamente carentes, sabe? Que aquele animalzinho não ia ter nenhuma chance de que fosse retirada a dor dele, de que ele tivesse alguma chance de tratamento para a pessoa não ter condição. Então, assim, é um trabalho muito bonito, né, que eu pude acompanhar de perto. Há pouco tempo foi inaugurado o castramóvel, que castra em média 20 animais a cada 15 dias. Então, esse castramóvel é um carro, né, que foi todo montado, todo bonitinho. Ele vai até as comunidades carentes e aí lá o responsável é feito, né, os animais já está tudo certinho que vão castrar naquele dia, né, é feito um cadastro e já está tudo explicadinho. E a pessoa chega lá e castra esse animal sem nenhum custo, né? E já tem a medicação do pós-operatório e no dia seguinte a pessoa precisa continuar cuidando do pós-operatório. Mas assim, é um trabalho muito bonito que tem beneficiado muitas pessoas. E aqui em Ribeirão Pires a gente não tem, né? A gente não tem um animal, a gente não tem nada, assim. Então, esses animais, eles dão a própria sorte, porque muitas vezes as pessoas mais carentes são as que têm mais animais. Só que para a gente adotar um animalzinho é como ter um filho. Se ele ficar doente, eu vou ter condições de cuidar dele, né? Eu vou ter condições de fazer as vacinas, porque quando eu não vacino o animal, ele está sujeito a várias doenças. Perdemos aqui o sinal para a doutora, esperar um minutinho para ela voltar. Aproveitar aqui e agradecer a todas as pessoas que estão entrando, a Tassi, ao Alex, Victor Resches, Carol, o Isaías, a Rainha, a Naja, o Belarmino. Muito obrigado. Compartilha com seus amigos, seus parentes. Daniele Pereira. A Tassi novamente entrou aqui dando um joinha. Vamos esperar a doutora voltar aqui para a nossa live aqui para terminarmos aqui o nosso bate-papo dessa manhã. A Laminal também está entrando aqui, agradecendo. Esperar a doutora Marineide Gomes, médica veterinária de Ribeirão Pires, retornar para a nossa live. Tá voltando já, pessoal, só um minutinho. São coisas de internet que ocorrem mesmo, é tudo ao vivo aqui. Está voltando já para a nossa live, está conectando aqui o sistema. Voltou. Está me ouvindo? Estou ouvindo, caiu aqui, mas acontece. Peço desculpa aí, mas deu uma caída.
sei se todo mundo compreendeu a última pergunta sobre o que eu falei dessas ações sociais que deveriam ter na cidade de Ribeirão Pires, né? Para ajudar essa população mais carente, né? E seria interessante aí a gente colocar isso como algo que pode ser feito pela cidade, né? Começar com uma coisa menor e ir aumentando, né? Gradativamente. Isso é importante. Então, doutor, se a doutora quiser falar mais um pouquinho, acho que perdeu uma parte aí, os internautas aqui perderam uma parte, falar novamente sobre, né, a importância, né, de estar fazendo políticas públicas voltadas à proteção animal em Ribeirão Pires, né, principalmente para a população de baixa renda. Se a doutora puder falar mais um pouquinho, repetir, falou que perdeu-se um pouco aí. Tá, eu vou repetir, doutor. Então, a gente tem aqui na cidade de Ribeirão uma demanda muito grande, né, de tutores que não têm condições de que esse animal tenha um atendimento veterinário. Então, assim, já começa com esses animais que não são castrados, né, que apresentam problemas de saúde e esse tutor não tem condição de cuidar. Então, na cidade de Mauá, existe um UPA animal, né, no qual eu tive a oportunidade de ir como voluntário lá por alguns meses, e era atendido em média 120 animais por dia, né, de pessoas extremamente carentes, que esse animalzinho não ia ter nenhuma chance de tratamento se não fosse por esse trabalho, né, que eu acho um trabalho muito bonito. E há uns 2 meses atrás foi inaugurado em Mauá um castramóvel. Esse castramóvel, ele vai até as comunidades carentes e ele castra em média de 20 a 30 animais a cada 15 dias. Então tem sido um trabalho que tem beneficiado muita gente, muitos animaizinhos, né? Porque eles estão evitando a proliferação, né? O aumento populacional desses cães, né? Estão evitando essas doenças que pode acometer os animais por não serem castrados, né? O mais cedo possível, né? Aos 6 meses. Então tem sido um trabalho muito legal que a gente poderia pegar como referência para nossa cidade e começar alguma coisa, uma ação para beneficiar esses animais carentes, né, e essas pessoas de baixa renda que não têm condições e que também, por ter amor aos animais, todo mundo hoje quer um cachorrinho, né, quer um gatinho. E então, assim, seria um trabalho, alguma coisa para a gente se pensar, né, para que a gente aqui em Ribeirão Pires tenha alguma ação social que beneficie esses animais. Entendi. É importante, assim, né, nós compararmos nossa cidade, né, com outras, com políticas que estão dando certo, principalmente na proteção animal. Essa questão da UPA Animal de Mauá, né, esse móvel aí que faz a castração, como é que é o nome mesmo, doutor? Castramóvel. Castramóvel mesmo, o castramóvel que faz, né, Isso, é esse castramóvel. trabalho de visitar é importante, porque muitas vezes a pessoa não tem nem o dinheiro para chegar até o local para fazer uma castração. Então, aí o poder público realmente tem que mandar o seu agente até o local. Eu vejo, porque na delegacia, às vezes tem pessoas que vão até lá e não tem dinheiro da passagem, então é uma dificuldade muito grande mesmo, né? Cada um tem uma realidade. Até um ponto você vê, doutora, você vê uma coisa, eu estava conversando com uma protetora, tenho muitos amigos protetores aí em Ribeirão, a Lúcia, a protetora Lúcia. Ela estava falando que o que ela sente muito em Ribeirão, você vê uma coisa até que simples, né? Fácil de se resolver. Um espaço público para ter as feiras, né? Feiras de adoção para os animais. Quando, né? Isso aí deve ser de forma constante, né? Uma periodicidade aí, talvez mensal, né? Que pegar os animais. Ela falou que muitas vezes ela tem que pegar os animais daqui de Ribeirão Pires e para Santo André ou São Bernardo do Campo para fazer as doações. Porque lá nessas duas cidades tem feiras regulares. O que a senhora acha a respeito disso, doutora? Isso precisaria. Inclusive, em Mauá parou agora por causa da pandemia, mas sempre tem as feiras de adoção e a gente consegue nessas feiras lar para muitos animais. Então, a gente dá uma chance para esses animais de ter uma família, né? Dele ter um lar, dele ter alguém cuidando por ele. Então, assim, aqui em Ribeirão realmente falta. A gente não vê muito feiras de adoção, nada disso. E tem muita gente que vem, até a gente, eu queria adotar um cachorrinho. Então, se a gente fizesse mais um trabalho voltado para isso, a gente conseguiria, né, esses animais que são recolhidos pelas protetoras, que esses animais tivessem a oportunidade de ter um lar, né? E aí poderia já estar usando essa vaga que a protetora usa para outro, porque muitas vezes tem animalzinho precisando, mas fala, eu não tenho mais como pôr nenhum aqui. Então, a gente tem muito, né, a gente ainda tem muito que crescer, né, com relação aos animais, ao amor por eles, né?
tem muita gente hoje fazendo muito trabalho bonito, né, em prol dos animais, mas eu acho que a gente ainda podia fazer muito mais, né? Muito mais, né? Só para você ter uma ideia, a Lúcia, olha, eu fiquei assim maravilhado quando eu conheci a ONG dela, né? O espaço que ela tem 260 cachorros e 130 gatos. E sabe, o cuidado, o amor tem, mas assim, existe muita despesa, né? Ela vive muito de doações. Então, é um custo muito alto para o protetor, mas que tenha, assim, a vontade, tenha o amor, né? Como a doutora falou, é como se for um filho. Então, só que você sabe que cada um daqueles seres vão precisar de um cuidado. É vacinação, é alimentação, é o carinho, é o amor. Então, tem tanta parte que você consegue fornecer de forma gratuita, que é o amor, o respeito, o trato com os animais, mas tem a parte que vai gerar um custo. E qual que é esse Sim. custo? Né, o custo com a medicação, a alimentação, que são custos, serão custos diários. Alto, isso é um custo alto, porque muitas vezes esses protetores, eles resgatam esses animais da rua, esses animais vêm muito doentes, né? Doente, Então né? precisa de tratamento. Então, assim, é muito bonito esse trabalho, né, que é feito, né, em prol dos animais, assim. E parabéns para a Lúcia por isso, né? Eu já ouvi falar dela também, ainda não tive o prazer de conhecê-la, né? Mas assim que possível eu irei visitar. E é isso que a gente precisa mesmo, né? De pessoas que falam, não, eu vou fazer a diferença, né? É isso mesmo. E ela faz a diferença, como muitos outros, né? Né? Sim, Vou falar o nome de todos, mas tem a Regina, que faz um bom trabalho, tem a Uda, tem a Edi também, a Edi Corrêa, que faz um trabalho bonito, acolhe os animais, com todas as dificuldades que tem, né? Então, assim, fica aí um abraço, né, para todos aí, os protetores, as pessoas que amam os animais e que estão sempre nos ajudando de alguma forma. Doutora, já estamos chegando aí no nosso fim, daqui a pouco cai a nossa conexão, o papo está muito bom, muito instrutivo. Até aproveitar aqui o ensejo para os nossos internautas, existe um projeto de lei que foi aprovado na Câmara e foi enviado para o Senado para aumentar a pena de maus tratos, né? Hoje a pena vai de 3 meses a 1 ano. Então, o projeto que foi para o Senado é para aumentar essa pena de 2 a 5 anos. Então, é uma evolução lenta. Tem que a doutora acredita muito que o que é importante também é a prevenção primária, que é esse nosso bate-papo aqui, e a educação nas escolas, né? Através de palestras, que seria importante essa divulgação do trabalho que você realmente, efetivamente, consegue fazer esse enfrentamento para evitar os maus tratos. O que a doutora sim. acha a respeito desse assunto, doutora? Eu não entendi bem porque a sua pergunta cortou. Você Cortou? poderia repetir? Cortou Ó, bastante. vou falar novamente, falar com um pouquinho mais calma. A Câmara Estadual, aprovou um projeto de lei para aumentar a pena dos maus tratos. Então, hoje ela vai de 3 meses a 1 ano, eles vão aumentar provavelmente de 2 a 5 anos. Então, aumentar a pena daquele que maltrata os animais. Aí que eu estou falando, né? Que realmente é importante uma lei que seja mais protetiva para os animais, que tenha penas mais difíceis, mais assim, pesadas. Só que eu acho que a grande pedra de toque de qualquer coisa é a educação, é a prevenção primária através de, né, palestras nas escolas, uma educação. O que a doutora pode falar um pouquinho a respeito disso? Sim, eu penso como você também, né? Se a gente educar a nossa população desde novinho, entender que essas pessoas entendam que ali é uma vida e que ele sente dor e que ele sente medo também, a gente vai prevenir lá na frente, né? Pessoas que vão ter essa intenção de machucar os animais. Eu acho que essa lei é muito válida, né? Que se aumente o tempo sim, porque a gente vê, chega para mim muitos vídeos de maus tratos de animais, machucando realmente. É uma coisa que mexe emocionalmente, né? Porque eu me sinto mal, sabe? De ver isso, né? De saber que aquele animal passou por isso e que aquela pessoa teve coragem de fazer uma coisa dessa com um ser tão inofensivo. Então eu acho que a educação, né? A prevenção, né? De estar fazendo um trabalho voltado nas escolas, que hoje a gente não tem também, né? Sobre a proteção dos animais. Então tem crianças que elas nunca tiveram um animalzinho e elas nunca cresceram com esse contato.
E a gente pode estar mostrando para elas, né, que ali é um ser vivo, que ele também sente dor, que ele sente medo, que tem um jeito de pegar certo, né, porque eu tenho filhos pequenos, né, e eu sempre tive animais, então eles sabem como cuidar dos animais. Tem crianças que não conseguem, não sabem direito, por não ter um contato, então pega o animal de um jeito que machuca, aí o animal acaba morrendo. Então, assim, é importante, né, que Importante. seja divulgado, que seja passado para as crianças, para que se tornem adultos mais conscientes, né? Do mesmo jeito que a gente tem outros tipos de palestras nas escolas que vem funcionando bem, né, e que na minha época de criança não tinha, eu acho que é interessante isso daí. E que realmente essa lei seja pego mais pesado, para que as pessoas pensem duas vezes antes de fazer um mal para um serzinho tão inofensivo. Aí, doutora, quando eu terminar esse isolamento social, já fica aí, ó, o convite, hein? Vamos fazer uma parceria para fazer as palestras nas escolas. A gente Sim, monta sim, uma, eu monto uma parte jurídica, a doutora monta uma parte médica e vamos divulgar nas escolas aí. sim, é interessante, sim. E hoje todo mundo ama os animais, né? Você Ama, né? vê essa é uma coisa assim que é interessante, vai ser até uma palestra que eles vão prestar muita atenção, né? Querem saber até como cuidar dos animaizinhos dele melhor, porque muitas vezes machuca sem ter noção, né? Que tá Exatamente. machucando. É interessante isso, assim. Já fica um compromisso. Doutora, estamos encerrando aqui, que daqui a pouco a live acaba caindo por causa do horário, que vai dar 1 hora de live, o papo está muito bom aqui, nós ficaremos muito mais tempo. Doutora, para terminarmos aqui, a senhora parece ter um projeto, né, até por causa da baixa renda, aí em Ribeirão Preto, quer fazer um projeto de atendimento de pessoas de baixa renda, a senhora pode falar um pouco a respeito, passar o endereço, como é que está esse projeto aí, doutora? Então, eu abri uma clínica popular aqui em Ribeirão Pires, né? No qual a gente tem um valor mais baixo, justamente para atender essa população que tem menos condições financeiras. Tem assim, sido um projeto que tem sido muito gratificante para mim, porque eu tenho conseguido ajudar pessoas que não teriam condições de pagar um custo mais alto, né? E eu fico aqui no Parque Aliança, em Ribeirão Pires, né? Então eu tenho um preço diferenciado. É clínica popular que eu me mirei na cidade de Mauá, que já tem muitas clínicas populares. Então é um custo bem mais acessível e a oportunidade da pessoa poder cuidar do seu animalzinho doente, né? Já que aqui nesse momento ainda a gente não tem grandes coisas na cidade que possa estar ajudando essas pessoas. Então eu preferi optar por atender essa população, mas ajudar esses animais com menos condições. Muitas vezes eu também ajudo sem a pessoa não tem condição, eu jamais vou deixar o animalzinho chegar para mim aqui e ele ir embora sem nenhum tipo de tratamento. Então tem sido um trabalho que tem me beneficiado bastante, assim, como pessoa, né? Eu tenho outros projetos, né, que eu pretendo montar na cidade, mas eu estou começando agora, né? Faz 3 meses só que eu montei a clínica e eu estou aqui na Avenida Princesa Isabel, né, 1058, que é a Aliança em Ribeirão Pires, né? Então tem sido um trabalho muito bom que as pessoas falam, nossa, graças a Deus que tem você, porque eu não ia conseguir pagar, né? Então todos os custos são uns custos mais acessíveis. Ah, doutora. Ficam meus votos de parabéns pela iniciativa, realmente precisa, né? Eu acho assim que todo mundo fizer um pouquinho, ajuda a sociedade, nós não podemos só esperar do poder público, cada um tem que ajudar da melhor E forma possível, né? E essa iniciativa que a doutora está tendo é uma iniciativa louvável. Até vou pedir para a doutora novamente, para quem estamos assistindo, por favor, passe o endereço, o telefone para contato, quem estiver precisando aí de um atendimento a um preço mais acessível. A senhora pode passar novamente, doutora, o seu endereço e um telefone? é Avenida Princesa Isabel, 1058, Parque Aliança, Ribeirão Pires. O telefone, o meu celular é 95129-2489. Ele é um WhatsApp da clínica, tá? E eu tenho um fixo que é 4374-7440. 4374-7440. Esse é o fixo, tá? Ah, então tá bom. Doutora, muito obrigado aí. Eu vou deixar a doutora fazer as considerações finais aqui, que o nosso tempo já está terminando. O que a doutora pode, para encerrar aqui o nosso assunto aqui, qual a mensagem que a doutora pode deixar? Eu fico muito grata, né, pelo convite, pela oportunidade de estar esclarecendo algumas dúvidas, né. As perguntas foram muito louváveis, assim, porque esclareceu vários pontos, né, que eu acredito que algumas pessoas que viram essa live que não tinham essa informação já estão pensando um pouquinho diferente.
E eu só agradeço, né, pela oportunidade. Eu desejo que aqui na nossa cidade de Ribeirão Pires a gente possa cada vez fazer mais e mais pelos nossos animais, tá? Obrigada. Eu que agradeço. Doutora, muito obrigado. Um bom dia a todos, aos nossos internautas, que estão acompanhando. Vou pedir novamente para divulgar as informações que são pertinentes. É uma utilidade pública realmente. O trabalho louvado que a doutora está fazendo na cidade, né? Uma clínica popular para atender a população. Mas, cara, até colocaram aqui, ó, Avenida Princesa Isabel, número 1058, Parque Aliança. Tá bom? Então, fica Tá aí bom. nosso fraterno abraço a todos aí. Bom dia para todos, hein? Muito obrigado, doutora. Bom dia. Obrigada, viu? Bom dia a Obrigado. todos. Bom dia a todos. Bom dia. Tchau.